Esse carro chegou ao Brasil custando quase 800 mil reais. É um Dodge Challenger Hellcat, 707 cavalos de fábrica, e eu paguei 265 mil nesse aqui, coberto de musgo, com seiva de árvore grudada na lataria, 5 anos apodrecendo num pátio da justiça. Esse é o motor que transformou a Dodge em lenda de novo, e ninguém sabe se ele ainda dá sinal de vida. Nos Estados Unidos esse V8 é lenda, aqui dá pra contar nos dedos quantos existem. Hoje eu vou descobrir se comprei o Hellcat mais barato do país ou o mais caro pedaço de ferrugem da minha vida. O projeto de hoje não é um carro, é um evento. Dodge Challenger SRT Hellcat 2018 Gol Mango, o laranja símbolo da Dodge. Um V8 de mais de 700 cavalos, 0 a 100 na casa dos 4 segundos. 0 quilômetros, um desses chegou a custar 799 mil reais no Brasil. Esse aqui pertencia a um empresário que quebrou, a justiça apreendeu e ele passou 5 anos num pátio a céu aberto. Eu vim buscar ele pessoalmente e o estado é esse, musgo na pintura, seiva de árvore na lataria, mofo tomando o interior. E teve um detalhe que me incomodou na hora, as rodas. Hellcat sai de fábrica com roda de liga de 20 polegadas. Esse está com 4 rodas de ferro que claramente não são dele. O plano é limpar tudo, fazer esse motor funcionar e dar ao carro a pintura que ele merece. Primeira missão: tirar 5 anos de pátio de cima desse carro. Antes de qualquer esfregação, muita espuma, musgo e seiva seca agarram na pintura. Com o canhão de espuma da SGT e V-Mol da Vonix no carro inteiro, a espuma amolece a sujeira e descola a seiva da lataria. E com a Karcher HD 615 tudo desce de uma vez. Debaixo daquela crosta começou a aparecer o laranja. O Gol Mango ainda está aí, mas em que estado?
grosso da sujeira fora, veio a parte que dói. A pintura apareceu e ela está sofrendo. O verniz queimou em várias regiões. A decisão sobre a pintura fica para mais tarde. Antes tem coisa mais urgente. Eu preciso saber se esse motor funciona. Chamei o Benjamin, o mecânico que topa qualquer parada que eu apronto. Motor parado 5 anos não se liga no susto. Se fizer errado, você mata um motor desses na primeira tentativa. Primeiro fora o óleo velho. 5 anos parado, ele desce escuro, sem vida. Óleo novo, filtro novo. Depois bateria nova, a antiga já não existia. E aí as velas, esse motor usa 16, 2 por cilindro. As que saíram contaram a história, gastas, carbonizadas no fim da vida. O veredito do Benjamin foi direto, esse motor não tenta partida com essas velas. Velas novas na lista de compras e a partida fica devendo. O coração desse carro é um V8 de 6.2 litros com um supercharger em cima. É esse conjunto que faz esse carro ser um Hellcat. 5 anos de pátio deixaram o cofre do motor tomado de poeira e sujeira. Proteção na parte elétrica, produto certo, pincel, e o motor foi voltando a aparecer. Carro no elevador. Hora de olhar o que ninguém olha. É aqui que leilão esconde as piores surpresas. E veio a segunda boa notícia do projeto. O chassi está íntegro, sem ferrugem estrutural, sem pancada por baixo, longarina reta. Esse carro apanhou do tempo, mas não apanhou de acidente. E se você está se perguntando como um carro desses vai parar num leilão e como participar de um sem cair em furada, eu juntei tudo que aprendi nesses anos comprando carro de leilão num e-book. O link está na descrição e o QR Code está aparecendo na tela. É o guia que eu queria ter lido antes do meu primeiro lance.
Nem tudo era boa notícia aqui embaixo. As pastilhas estavam coladas nos discos e as pinças travadas de ferrugem. Teve que soltar tudo e a linha de freio inteira vai receber fluido novo. Nas caixas de roda, sujeira de anos, mais superficial do que eu esperava. Espuma, pressão e ficou limpo. E chegamos nelas, as rodas de ferro. Descontaminante ferroso primeiro. A contaminação de freio sangra na hora e confirma o que eu já sabia. Essas rodas não pertencem a esse carro. E olhando o conjunto todo, a ficha caiu. Não foram só as rodas. O freio original desse carro também se foi. No lugar, um kit simples de reposição, montado só para ele conseguir rolar. Um jogo de rodas original de Hellcat vale perto de R$20 mil. O conjunto de freio, mais que isso. E aqui mora um mistério que eu não consigo resolver. O dono vendeu tudo antes da apreensão para levantar dinheiro rápido? Ou essas peças desapareceram em algum momento desses 5 anos de pátio? E tudo isso vai para a lista de compras. Nós vamos deixar esse carro novo de novo. Se por fora o inimigo era o musgo, aqui dentro o nome dele é mofo. As calhas do para-brisa entupiram e passaram 5 anos jogando água para dentro da cabine. Foi por ali que o mofo entrou. O couro embranqueceu de fungo, o ar lá dentro era pesado. Higienização de verdade não é passar pano. Os bancos saíram do carro e a limpeza foi peça por peça. O assoalho foi esfregado no lugar, canto por canto. Produto específico para couro, escova macia e muita paciência. E todo mundo que comentar nesse vídeo vai concorrer a um prêmio surpresa. O ganhador do último prêmio foi esse comentário aqui. Então já deixa o like, comenta e se inscreve para participar.
O mofo saiu, o couro escureceu de volta e voltou a ser macio. Esse interior era a parte mais morta do carro e foi a primeira a voltar para a vida. Agora chegou a hora de ir às compras. Primeiro, um jogo de rodas original de Hellcat com pneus novos, 20 polegadas, o desenho certo, o peso certo. 18 mil reais, roda e pneu, o dinheiro mais fácil de gastar do projeto inteiro. Depois o freio, pinças novas e pastilhas novas, para esse carro parar à altura do que ele anda, mais 15 mil reais. E eu não gastei esses com dor no coração. E a encomenda que o motor estava esperando, 16 velas novas, as certas para esse motor. Velas novas no lugar, óleo novo, bateria nova, motor limpo. Chegou a hora da primeira tentativa, chave no contato. Nada, nem painel, nem luz, nem um clique. 707 cavalos e silêncio absoluto. O Benjamin não se abalou, foi atrás da alimentação. E achou o fusível principal queimado. Um fusível desse aqui não tem na prateleira, é peça encomendada. E o Benjamin já avisou, com 5 anos de tanque parado, a gasolina lá dentro virou goma. Antes de qualquer partida de verdade, o tanque sai para limpeza e o módulo de combustível vai junto. A lista de compras cresceu e a resposta que eu quero ficou para depois, de novo. Vamos dar uma última chance para essa pintura. Esfregar toda a sujeira que não saiu, para ver se dá para salvar alguma coisa sem pintar. Esfregação de verdade, painel por painel. E a sujeira saiu, mas o dano ficou. Verniz queimado, mancha funda, o tempo comeu tudo. Não vai dar. Esse carro vai precisar de pintura. Decisão tomada, agora não tem mais volta. Vamos remover toda a tinta velha e queimada para dar uma nova roupagem para esse carro. Ver um Hellcat perdendo a cor dói, mas pintura boa se decide na preparação. É aqui que o resultado nasce. Cada etapa dessa é irreversível, por isso sem pressa.
E no meio da poeira do lixamento chegaram as encomendas do motor. O fusível principal importado, uma peça pequena segurando 700 cavalos como refém. O módulo de combustível novo. E o tanque que saiu para limpeza voltou pronto, sem um vestígio da gasolina velha. Está tudo na mesa. Quando a pintura terminar, a gente descobre se esse motor ainda é um Hellcat. E assim o carro mais laranja da Dodge vai virando um fantasma cinza. O primer sela a preparação e cria a base perfeita para a tinta ancorar. Fosco, sem identidade. É difícil acreditar que é o mesmo monstro de 700 cavalos, mas é o preço de fazer do jeito certo. A cor volta em breve e volta do jeito que ele merece. Gol Mango não é um laranja qualquer e não tem pronto na esquina. Tive que encomendar a tinta desse carro no código exato de fábrica. Chegou! E só de abrir a lata já dá pra ver porque esse laranja marcou época. Agora é com o pintor. Camada por camada, o fantasma cinza vai ganhando fogo de volta. E aqui vale a regra que todo pintor sabe. Pintura molhada sempre engana. Brilho de tinta fresca não vale nada. O veredito de verdade só sai depois da secagem. Com a pintura curada, entram as máquinas de polimento da SGT e o brilho sobe para o nível espelho. Refino, uniformidade, profundidade, é aqui que pintura nova vira pintura impecável. E se você quiser aprender estética automotiva de forma profissional por apenas R$ 29,90, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Por fora, esse Hellcat está quase pronto. Só falta uma coisa, e é justamente a única que importa de verdade. Lembra como esse carro chegou? Musgo na pintura, seiva na lataria, mofo no couro, rodas que não eram dele e um silêncio de 5 anos debaixo do capô. Agora ele é outro carro.
A pintura Gol Mango de fábrica viva de novo, o interior respirando, as rodas certas no lugar certo. Não foi mágica, foi método, limpeza, diagnóstico, paciência e as peças certas. Mas repara que até agora esse motor ainda não ligou. Tudo que você viu vale pouco se a resposta final for não. Chegou a hora! Fusível novo no lugar, módulo novo, tanque limpo, gasolina nova. 5 anos sem dar partida se decidem agora. Depois de 5 anos no escuro, esse Hellcat abriu os olhos. Restauração nenhuma termina na oficina. Termina aqui, com o carro fazendo aquilo para que ele nasceu. Eu esperei esse momento o projeto inteiro. Mais de 700 cavalos respondendo no pé direito e o compressor assobiando a cada acelerada. Cinco anos atrás esse carro era um problema jurídico apodrecendo num pátio. Hoje ele é de novo um dos carros mais raros e mais brutais rodando no Brasil. Vamos às contas na ponta do lápis. O lance do leilão, R$265 mil, já com a comissão do leiloeiro e a transferência dentro. Bateria, óleo e filtros, R$2.900. Higienização e estética completa, R$6 mil. Rodas original com pneus, R$18 mil. Pinças e pastilhas novas, R$15 mil. 16 velas novas, R$4.300. Fusível, módulo de combustível, limpeza do tanque e gasolina nova, R$4.800. Preparação e pintura Gol Mango, R$19 mil. Total investido, R$335 mil. Um Hellcat 0 km chegou a custar quase R$800 mil no Brasil. Os poucos usados que existem não saem por menos de 1 milhão. O meu sai bem abaixo disso por um motivo simples: leilão judicial, 5 anos parado. A meta desse aqui, 580 mil. Se a venda sair, são R$245 mil de lucro, num carro que ninguém teve coragem de arrematar. Esse resultado que você acabou de ver nas contas, quem pagou foi o leilão. Se você quer aprender a comprar carro de leilão do jeito certo, sem cair em furada, sem pagar caro em problema, o meu curso completo de leilão está com o link na descrição e o QR Code na tela. É o passo a passo que eu uso em todos esses projetos. Agora eu quero saber de você. 580 mil nesse Hellcat. É um preço caro ou é um preço justo para esse carro? Se essa restauração valeu a pena, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo fim de semana tem projeto novo.